Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Hoje, dando continuidade no conteúdo da aula passada que eu falei sobre fração, número decimal e porcentagem, vamos também trabalhar agora, só que em probleminhas, não na resolução de problemas, tá? Então aqui como título está números racionais, porque os números racionais eles são escritos em forma fracionária e também de forma decimal, tá bom? Isso que estamos estudando. Então vamos para o primeiro exemplo. Uma cidade tem 800 mil habitantes e 3 opções de meio de transporte. Vamos lá. 2,5% da população utiliza o metrô. Então já vou fazer essa anotação aqui, ó. Metrô 2,5% da população utiliza metrô. 10% o trem. Então, trem 10%. E 6/20 o ônibus. Então, ônibus 6/20 da população utiliza o ônibus. Qual é o meio de transporte mais utilizado? Pessoal, para mim descobrir qual que é o mais utilizado, é bom deixar em números decimais, que são aqueles números com vírgula. Vocês vão ver tanto que é fácil. Depois que você faz essas transformações e vê o número decimal, você vai descobrir quem é maior é o que tem mais quantidade de pessoas utilizando aquele meio de transporte. Bem simples, tá? Então vamos lá. 2/5. Para mim transformar em número decimal, fração para decimal é mais fácil. É só dividir. Então aqui, ó, 2 dividido por 5. Não dá para dividir, eu tenho que acrescentar um zero, uma vírgula e um zero aqui. E eu sei que o 5 vezes 4 dá 20. Então 20 menos 20 deu zero. Isso quer dizer que 2/5 da população quer dizer que é 0,4. 0,4 é a parte da população que utiliza o meio de transporte metrô. E o trem? O trem está em porcentagem. O que eu tenho que fazer da porcentagem? Eu tenho um processo a mais. Porcentagem eu transformo em fração e depois em número decimal. Então, como fica a fração de porcentagem? Se é 10%, fica 10 por 100. Vimos isso na aula passada. O que eu posso fazer aqui agora? Para facilitar, eu posso cortar um zero em cima e um zero embaixo, quando tem essa possibilidade. Então, eu vou dividir 1 para 10. 1 dividido para 10. Não posso dividir, acrescento um zero, uma vírgula e um zero aqui. E eu sei que 1 vezes 10 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Então, aqui vai ser 0,1. Observando esses dois, quem é o que mais é utilizado para transporte? 0,1 ou 0,4? 0,4 é um pouco maior, né? Então, o mais utilizado, por enquanto, é o metrô. Agora, vamos comparar com o ônibus. O ônibus é 6/20. Então, 6 dividido por 20... Não posso dividir, acrescento zero e uma vírgula. Eu posso cortar esse zero e cortar esse zero. Para ficar mais fácil, eu tenho 6 dividido por 2, que vai dar 3, né? 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Então, 6/20 é o mesmo que 0,3. E aí, quem é maior? Metrô. Então, qual é o meio de transporte mais utilizado? É o metrô, tá? Porque é 0,4 é maior do que o 0,3 e maior do que o 0,1, ok? Próximo problema. Segundo exemplo, na reunião de um condomínio, teve uma eleição para o síndico. O síndico é uma pessoa responsável por organizar algumas partes desse condomínio, tá? Nesse condomínio tinha lá uma pessoa chamada João, Marcos e Pedro, que se candidataram e receberam votos, né? Vamos lá, respectivamente quer dizer na ordem. Primeiro João, 35%. João, 35%. Depois, Marcos, 1/5. Marcos recebeu 1/5 dos votos. E por último, Pedro recebeu 0,45. Pedro
0,45. Beleza. Também, pessoal, do total de votos, que foram todos esses votos, né, de cada um, qual deles teve mais votos para ser eleito? Então, nós já sabemos que o que teve mais voto foi aquela pessoa que foi eleita. Só que, observe que eu tenho o número como potência, como fração e como decimal. Qual é a maneira melhor de descobrir e comparar os valores? Na forma decimal. Igual o exercício de cima. Ah, mas aqui ficou mais fácil, o Pedro já está de forma decimal, então vou ter que transformar esses dois aqui para saber. Então vamos para o João primeiro, 35%, transformando em fração, 35 por 100. Então eu vou pegar 35 e dividir por 100. E aqui, não vamos nem gastar cálculo, a coisa mais fácil é mexer com porcentagem. Por quê? Eu estou dividindo. Eu tenho aqui 2 zeros e 1. Então, esses 2 zeros indicam duas casas que eu vou ter que mover essa vírgula. Só que eu vou mover ela para onde? Se o 35 não aparece a vírgula. Se o 35 não aparece a vírgula está sempre no final. Vou colocar ela só para mostrar para vocês o que eu devo fazer. O que eu devo fazer? Se eu estou dividindo, eu vou mover ela para onde? Vou mover ela para a esquerda. E aqui eu tenho 2 zeros, então vou mover duas casas para a esquerda. Vou mover uma, vem para cá, mover duas, vem para cá. Então ela sai daqui e vem para a frente do 3. Não tem nenhum número que começa por vírgula, acrescenta o zero. Então 0,35. Vamos comparar 0,35 com 0,45. O Pedro teve mais votos por enquanto. Vamos descobrir agora a votação de Marcos, que é 1/5. 1 dividido para 5. Não posso dividir. Acrescento 0, 0 e vírgula aqui embaixo. Que número multiplica 5 que dá 10? 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então aqui, ó, 0,2. E qual desses números decimais são maiores, né? Vamos perceber que Pedro, meu xará, ganhou essa eleição para síndico, porque o número decimal dele é maior. 0,45 é maior do que 0,35 e 0,35 é maior do que 0,2. Que também eu posso, se você ficar com dúvida, pode acrescentar um zero aqui, 0,20, tá? Percebeu também que é menor. Então, próximo problema. José elaborou um planejamento diário. Se ele passa 2/6 dormindo, então vou anotar essa informação aqui. 2/6 do dia dele ele está dormindo. 1/4 trabalhando e 1/3 estudando. E no restante do dia, lê e assiste às séries de televisão. Quantas horas por dia passa lendo e assistindo série? Ixi, então eu quero descobrir uma parte do dia dele que ele não me deu. Mas eu sei calcular ela. Por quê? Se eu pegar todos os que ele me deu e somar eles, eu vou descobrir o que está faltando. E o que está faltando vai ser o tempo que ele tira para ler e assistir série de televisão. Então vamos lá, vou somar essas duas frações. Opa, aqui tem um probleminha pequeno. Por quê? O 6 é denominador do 2, né? O que eu tenho um 4 como denominador e aqui eu tenho um 3 como denominador. Soma de fração, denominador tem que ser o quê? Igual. Então o que eu tenho que fazer entre esses valores? Mínimo múltiplo comum. O MMC entre 6, 4 e 3. Então vamos lá fazer o mínimo. Vou começar dividindo por 2. 6 divide por 2 dá 3. 4 divide por 2 dá 2. O 3 não divide, só conserva. Agora eu vou dividir por 2 de novo, porque eu tenho esse 2 aqui que ele divide, ó. 3 não divide, repete. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido não divide, então repete ele. Agora eu dividi por 3. 3 dividido por 3 dá 1, aqui já é 1, então desce. 3 dividido por 3 deu 1. O que eu faço com esses valores? Multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Qual que é o meu mínimo aqui? 12. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso aqui em 12. Beleza, coisa simples. O 6, para transformar em 12, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2.
Então, vou multiplicar o de cima por 2 também. Então, vou escrever novamente essa fração. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. Beleza? Agora, vamos para a próxima fração que eu vou mexer nela também. Eu vou ter que pegar esse 4 e transformar em 12. Multiplica por quanto? Por 3. E aqui de cima eu multiplico por 3 também. Então, quando eu multiplico o número de baixo por um valor, o de cima também eu vou multiplicar pelo mesmo valor para fazer essa transformação, tá? Então, aqui, 1 vezes 3, 3, 4 vezes 3, 12. E aqui o 3 eu multiplico por 4 e aqui em cima também eu multiplico por 4. Então, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 4, 12. Beleza, tudo certinho agora. O que eu vou fazer? Os denominadores que eu já gosto de fazer primeiro, conserva, porque são todos iguais, conservo, e eu vou somar os numeradores. 4 mais 3, 7, 7 mais 4, 11. E aí, o que aconteceu? 11 dozeavos do dia dele, ele faz o quê? Dorme, trabalha e estuda. Qual que é o restante? O restante ficou muito fácil, professor. Por quê? O 12 não é o total? Se eu colocar mais 1 aqui, 1 mais 2, 1 mais 11, olha para você ver, ó. 12 continua. Vou somar aqui com o restante. Esse aqui é o restante. É o restante. Esse restante representa o quê? Quando ele assiste série e lê, tá? Por quê? Quando aqui ele dorme, quarto dozeavos ele dorme, 3 dozeavos ele trabalha e 4 dozeavos ele estuda. Somando isso aqui tudo deu 11 dozeavos. Só que aí, para mim saber o restante, o que eu tenho que fazer? Isso aqui é 11, para virar 12 igual o denominador, que o denominador sabemos que é tudo e o numerador é 11. Então, o numerador tem que ser igual ao denominador para completar, para saber o que falta, né? Então, aqui, ó, falta 1. Se eu acrescentar 1 no 11, vai para 12 e o denominador já é 12, né? Então, o dia dele é dividido em 12 partes, 11 partes ele faz tudo isso aqui, né? Dorme, trabalha, estuda, e 1 dozeavos é que ele passa lendo e assistindo série. Isso aqui é o restante. Vamos lá para a pergunta, né? Quantas horas por dia ele passa lendo e assistindo série? Só que ele quer descobrir horas. Ele não quer descobrir em fração. Em fração já descobrimos, que é 1 dozeavos. Mas em horas, vamos fazer o seguinte. 1 dozeavos representa o restante, né? Que ele passa lendo e assistindo série. Só que o dia, ele tem quantas horas? 24. Então, você vai pegar 1 dozeavos e multiplicar por 24, certo? Depois disso, você descobre quantas horas por dia ele vai passar fazendo isso, lendo e assistindo série. O que eu faço aqui? Eu tenho uma fração multiplicada por um número inteiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse número, vou dividir pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. É bem simples, isso aqui vocês já aprenderam, né? Uma fração multiplicando por um número. Então, 24 dividido para 12 dá 2. 2 vezes 1, 2 vezes 1, deu 2. Então, ele passa quantas horas assistindo e lendo série? 2 horas por dia, ok? Próximo e último exemplo, quarto exemplo, né? Gustavo ganhou um prêmio de R$4.000, porém, deve pagar um imposto de 12% sobre o valor ganho. Que quantia ele terá depois de pagar o imposto? Vou trabalhar um probleminha parecido com esse. Por quê? Eu tenho R$4.000. No caso, não, né? Gustavo que tem. Gustavo ganhou 4.000. Só que ele tem que tirar 12% desse valor para devolver de imposto. Então, eu vou pegar 4.000 e multiplicar por 12%, porque eu vou descobrir quanto que ele vai ter que pagar de imposto. Então, vamos lá. A porcentagem, não podemos trabalhar como porcentagem, tem que transformar em fração. Então, vai ficar como? 4.000 vezes 12 por 100. Transformo 12% em 12 por 100. Agora, eu vou fazer o mesmo processo daqui. Eu pego esse número,
vou dividir pelo de baixo, dividir, e o resultado eu multiplico pelo de cima. Simples assim. Então vamos lá, 4.000 dividido por 100. Olha para você ver que conta tão fácil. Eu tenho aqui 2 zeros, eu posso cortar com os 2 zeros de cima. 40 dividido por 1 deu 40. E aí eu vou pegar o 40 e multiplicar por quem? Pelo número que está em cima da fração, que é 12. Então aqui, ó, 40 vezes 12. Vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Então aqui eu tenho 0, 8, 4. Então qual que é o total de imposto que ele vai estar pagando? Imposto. Um total de R$ 480. Como eu estou falando de valor monetário, então eu coloco 0,00, porque é os centavos, né? R$ 480 de imposto. Só que o que ele quer aqui? Que quantia ele terá depois de pagar o imposto? Então eu vou ter que pegar os 4.000 menos o imposto, que é 480. 0 menos 0, 0. 0 menos 8 não posso, tem que pegar emprestado, aqui é 3, aqui passa a ser 9 e aqui passa a ser 10. 10 menos 8 sobra 2, 9 tira 4 sobra 5 e o 3 não tem nada aqui, então desce ele. Então Gustavo vai ter um total de R$ 3.520 após pagar esse imposto. É o que vai sobrar para ele, tá bom? Então, minha aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.